Com a ajuda do Senhor, irmãos, quero falar pouco sobre o tema de que é Laodicea, na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 3. Creio, irmãos, que estamos vivendo nesses tempos que o Espírito Santo descreve como a mensagem à igreja de Laodicea. Apocalipse 3. Vamos a ler, começando do versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodicea escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dirá, foras frio ou quente? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitarei-te de minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraciado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueces, e roupas brancas para que te vistas, e não pareça a vergonha de tua nudez, e que unges os teus olhos com corrilo, para que vejas. Eu arrependo e castigo a todos quantos amo. Sé, pois, celoso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabemos que nestas 7 cartas, as 7 igrejas, temos uma profecia em linguagem simbólica, a vezes, do que Cristo Jesus vê aqui abaixo no testemunho da igreja no mundo, em diferentes maneiras, que são 7. E esta é a última, que corresponde, cremos, ao que Cristo vê hoje em dia no testemunho público visível que Ele vê no testemunho da igreja aqui. No capítulo 1, Cristo Jesus estava caminhando no meio destes 7 lâmpadas. Lâmpadas ou candeleiros? Candeleiros. Candeleiro é figura de testemunho que dá luz. Testemunho de Cristo nesse mundo. É muito bom, irmãos, que temos do mesmo Senhor uma mensagem do que Ele vê no testemunho.
actual no mundo, el testimonio de Cristo. En esta última igreja, Laodicea, ele não tem muito bom para ver. Presenta a si mesmo como princípio da criação. Ele é a origem da vida nova que temos. Primeiro passo necessário para dar testemunho de Cristo é ter vida nova. E ele é a origem de isso. Mas testemunho atual fugiu muito disso. Se você sai na rua agora e pergunta, você é cristiano? Cristão? Todo mundo vai dizer que sim. Mas fugiu muito do princípio da criação. Depois disse, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dirá, foras frio ou quente? Nós compreendemos isso quando passamos a cozinha. Ou queremos a comida quente ou queremos fria, mas em meio desses dois não é agradável. E assim com Cristo. E ele fala que ele vai vomitar de sua boca. Esse vai acontecer, eu acho, ao final esse tempo de testemunho da igreja no mundo, quando o Senhor vem e os que só foram cristãos professantes vão ficar separados de Ele mesmo. Sempre um testemunho, mas um testemunho longe dele mesmo. Aqui na terra, quando Cristo está nos céus, com sua igreja verdadeira, e um testemunho abominável, como vômito, aqui na terra. A boca é para falar boas palavras. A boca é para agradar. Quando as coisas são mal e saem mal, então coisa de vômito não é agradável. Mas quero notar aqui que o Senhor está vendo essa condição e fala seu critério. Não fala tanto do remédio, só fala do que ele vê. Temos que estudar o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, para saber como devemos proceder. Há muito contraste com esta igreja e a igreja anterior, Filadélfia. Uma das diferenças que notamos é que em Laodiceia eles estão dando testemunho de si mesmo. Não é todo o que o Senhor está dizendo. Mas quando lemos de Filadélfia, não lemos nada que eles mesmos falam de si mesmo. Eles não são critérios de si mesmo. Em Filadélfia, que quer dizer, como se diz em português, mi querido,
povo querido, eles não fazem critério de si mesmo. Eles sim, em Filadélfia, procuram guardar a palavra do Senhor e não negar seu nome, muito atentos a isso. Mas para falar um critério de isso, a boca está fechada. Quem está falando em Filadélfia disso? O Senhor deu aviso das coisas que viu, que agradou dele em Filadélfia. Essa é uma lição boa para nós. Que nós procuramos seguir a palavra de Deus fielmente. Custa-lo o que custa, a todo custo. Porque houve problemas em Filadélfia. Houve os que falaram que eram judeus, que não eram mentira, tratando de estorbar, tentando esse testemunho entre eles. E nós também, irmãos, recebemos tentações, acusações falsas a vezes. A vezes é melhor não falar nada, deixar o critério com o Senhor, enquanto a nosso testemunho, segurando que nós estamos fazendo essas duas coisas, guardando sua palavra e não negando seu nome. Dois pontos muito importantes. A diferença se nota em Laodicea. Versículo 17. Como dices, rico soy e estou enriquecido. Não é o Senhor falando isso, eles mesmos. Esse pode ser um engano para nós também. Quando temos esse desejo de ser fiel ao Senhor, podemos cair nisto. Acho que é uma trampa, armadilha, um laço, que o inimigo usa hoje em dia, de estar ocupado em defender-nos nossa posição. Agora, um irmão falou que não podemos ter um testemunho de Laodicea até que depois que existe ou houve um testemunho de Filadélfia. E creio que é certo, porque não podem dizer que sou rico se não tivessem primeiro as coisas de Filadélfia. E este é então o perigo de nós, que pela graça de Deus temos recebido muito do que fala em Filadélfia, que foi dado a nós. Verdades da palavra de Deus, descobertos pela graça de Deus nos anos passados, dos quais estamos estudando também em Efésios. O mistério de Deus, que a igreja é com Cristo nos céus, como testemunho de sua glória, e que nossa posição, tudo as verdades que nós gostamos, se nós
esquecemos da pessoa de Cristo e ocupamos só com as bênçãos, as verdades descobertas na sua presença, podemos chegar a essa condição de Laodiceia, ocupando-nos com as bênçãos, riquezas, sem dar conta, identificar-nos junto com Cristo. Em nosso capítulo 1 de Efésios, notamos vez tras vez essas palavras em Cristo, com Cristo, nele. Sempre, todo o que temos está com ou em Ele. A parte de Ele, não temos nada, irmãos, dessas coisas. Esse foi o erro de Laodiceia. Possuíram as verdades, as riquezas, pero Cristo estava fora. Notamos, nessa igreja, Cristo não está reconhecido dentro, está fora da porta, batendo a porta para entrar. Esse foi o erro. Não deixaram todas as costumes que tinham aprendido, a forma de reunir. O que deixaram foi Ele, Cristo Jesus. Por isso Cristo diz que sois pobres. Dice continuação em versículo 17, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraciado. A palavra graça está no meio dessa palavra. Se eu reclamo das bênçãos da palavra de Deus no Novo Testamento por qualquer outra base menos que a graça de Deus que me deu, então chego a ser desgraçado. E é uma condição mau. Porque a fonte de minha bênção não está lá. Depois diz miserável. Condição da alma. Nós podemos fazer pretensão hasta por uma sonrisa na cara, sorriso na cara, mas se não temos a Cristo com as bênçãos, as coisas que gostamos, dentro vai ser miséria. Ele é a clave, a chave. Pobre, isso que as riquezas sem Ele não adiantam, só externo vai ser a possessão que temos, então vai ser pobreza. Cego, quer dizer, perdemos discernimento, cego. Um cristão que a parte do Senhor, não dirigido por o Espírito Santo e o Senhor, é pior que um inconverso, insegura, em quanto a sua visão, capacidade para discernir e ver e julgar
as coisas. Cego e nu quer dizer que a vergonha de tal pessoa parece, não pode encobrir. Caminhando nesse caminho de profissão de Cristo, deixando afora ao Senhor. Então, Cristo fala: aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo. Nota essa palavra: compras de mim. Cristo não está com essa pessoa. De profissão, sim, mas em verdade, não. Triste é. Sempre quando vejo irmãos discutindo de coisas, de se deve haver duas copas ou uma só copa na mesa do Senhor, ou se deve ser de vinho, ou pode ser de suco de uva, ou coisas assim. Irmãos, eu penso que as pessoas perderam a visão de Cristo. Estão ocupando com as coisas visíveis. Claro, pode ter alguma importância isso. Eu não quero pôr em menos a importância de ordem externo. Mas, irmãos, essas coisas são figuras de uma coisa tão sublime. O corpo, sangue de Cristo e outras coisas mais. É possível que uma congregação externamente se sinta identicamente como Assembleia de Deus, com Cristo em meio, e fazer todas essas coisas, partindo pão, fazendo reuniões de estudo bíblico, pregando o evangelho, e você, um inconverso, pode ver lá e não ver externamente nenhuma diferença entre Laodiceia e Filadélfia. Externamente, pode ser. Pero adentro, no fundo, existe uma grande diferença. Quando Cristo não está lá, é Laodiceia. Interessante que em Filadélfia, em contraste, nota mais arriba, em capítulo 3, mais para cima, em versículo 7, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para esse testemunho, Cristo é todo. Sua palavra e seu nome é todo. Maior importância dá a essas coisas. Laodiceia, importância ao visível. Falam de sua condição em certa defesa. Agora, passando mais abaixo, em versículo 18, aconselho-te de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças. De Cristo temos que receber as coisas verdadeiras de Ele.
El verdadero testimonio de Dios tiene que comenzar con Cristo como el centro y autor das coisas. Eles precisaban comprar de Ele. Possivelmente eles tinham esse oro, em certo sentido, mas não foi de Ele. Foi obra do homem, energia dos homens, e não obra de Cristo. E essa obra pode ser idêntico aparentemente. O perigo que temos, irmãos, quando temos a verdade, o testemunho, a presença do Senhor no meio, o perigo é que nós continuamos só com os costumes externos e esquecemos de Cristo. Esta é a maneira que o testemunho de Filadélfia vai degenerando, ficar um testemunho de Laodiceia. E esse pode ser pouco a pouco, quando deixamos ao Senhor, não damos a seu lugar. Eu vou falar francamente, irmãos, sem querer ofender a ninguém, mas eu creio que esse começou no testemunho do qual nós identificamos, depois que o Senhor Jesus, pela sua graça, recobrou testemunho de partir pão só como membros do corpo de Cristo, sem formar organização humana, dependendo na palavra de Deus e o Espírito Santo como diretor, congregando ao só nome do Senhor Jesus. Quando entrou a primeira divisão grande, chegou ao ponto quando assembleias tomaram a posição que cada assembleia era autônomo e podia decidir suas próprias coisas sem consultar com outras assembleias. E, em uma forma muito sutil, o inimigo tirou de en meio a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vou dar o exemplo honesto para que fique claro. Se duas assembleias estão em desacordo, problemas, e uma assembleia, no nome do Senhor Jesus, faz uma decisão, segundo está ordenado em 1 Coríntios 5, no nome do Senhor, segundo se fala a palavra do Senhor em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali estou no meio deles. O nome do Senhor é o que dá autoridade a essa decisão. E então, se outra assembleia toma uma posição de independência de isso, o que passa? Que é o resultado? O resultado é que não reconhece a decisão feita no nome do Senhor na primeira assembleia, e eles fazem outra decisão, independência. Cristo está afora. Essa é a clave. Não é questão de quem é mais sábio.
Ni é questão qual é mais bíblico totalmente. A questão é se o Senhor ligou uma palavra nos céus, está ligado em todo lugar. E tem que aceitar a decisão em seu nome e manter a unidade nesta forma ou de outro jeito. Cristo tem que estar afora em dos dois. Brevemente, irmãos, essa é uma forma que nós podemos continuar com um testemunho que abertamente, aparentemente, sigue fazendo os mesmos costumes, lendo a mesma Bíblia, mas com Cristo fora. Esse é Laodiceia. Existem, pois, irmãos, muitas outras maneiras que nós podemos degenerar de uma condição de Filadélfia a ficar nessa miserável condição de Laodiceia. Diferentes formas que o inimigo. Agora, irmãos, não quero complicar muito os argumentos nesse sentido, mas o que eu quero dar ênfase é isto, da importância do nome, autoridade de nosso Senhor Jesus. Este é todo, irmãos. Se estamos errados neste ponto, nada pode ser certo. Nada. Bom, ele é fiel nessa condição e repreende. Que Deus nos ajuda a ter esse desejo, ficar firme enquanto guardar seu nome. E vejo, irmãos, que estamos tentados ou sujeitos a provas, enquanto a esse em muitas maneiras. Repreendo e castigo todos quanto amo. O Senhor é fiel e dá lugar para repreender nesse caso, porque Ele ama. Aí estáis. E em versículo 20 é que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A coisa é individual nisto, irmãos. Desde que o testemunho público da igreja falhou, faz muitos anos, sempre é necessário seguir o exemplo de 2 Timóteo, individualmente sair fora das coisas de contaminação para ficar num lugar puro onde o Senhor pode identificar-se. Por esta razão, não recebemos em comunhão coletivamente, embora que muitos podem entrar na mesa do Senhor juntos, mas esse não é receber geralmente. Não, tem que ser individual. Quando existe necessidade de sair fora de uma posição que não está correta, ou vamos dizer, uma posição onde o Senhor não está no meio, onde sua autoridade não está reconhecida, ou onde não sujeitam a sua
autoridad, ni menos a su dignidad. Bueno, no quiero falar muito, irmãos. Vou deixar mais lugar a outros irmãos. Mas sinto, irmãos, que o inimigo está atacando-nos nesse ponto de tratar de manter um testemunho fiel ao nome de Cristo e dar um critério sobre esse assunto. Vou contar uma história mais que me ajudou. A vezes é difícil para mim contar histórias em português, mas essa história me ajudou. Faz tempo, quando nos Estados Unidos estavam pelejando na guerra civil, e o presidente Lincoln era presidente. E vocês lembram de que essa guerra foi sobre o ponto dos escravos, direitos deles de ser livres, direito de se os estados individuais pudessem separar-se da União de América. E pelejaram uma guerra sobre esses princípios. E uma pessoa chegou a perguntar ao presidente Lincoln do assunto. E sua pergunta tocava dois pontos. Primeiro, existe uma resposta certa de bem e mal enquanto os dois lados da guerra, o norte e o sul. O sul disseram que podiam ter escravos, podiam separar-se da União para ter essa liberdade de ter escravos, etc. Os da outra posição falaram que não, temos que manter-nos em harmonia, uma só União de América. Então, é muito importante, uma pergunta vital, importante. A segunda parte da pergunta, perguntaram ao presidente, o Senhor Deus está ao lado de você? E claro, se Deus estava favorecendo a posição do presidente do norte, então diremos que tem que ser em contra, é outro. E o presidente era um homem muito inteligente, profundo em pensar. É interessante ler muitos de seus ditos. Primeiro, ele respondeu à primeira parte da pergunta, diz ele, sim, creio que existe um bem enquanto e certa razão enquanto a esse assunto. Segunda parte, ele falou, eu não posso tomar a posição que o Senhor está a meu lado. Mas sim, eu creio que eu estou no lado do Senhor. Irmãos, existe uma pequena diferença nesses dois pontos de vista, que creio que é importante para nós também, enquanto a presença do Senhor no meio nosso. É orgulho dizer que o Senhor, que creemos que estamos no meio do Senhor? Não creio, irmãos.
é humildade, é obediência, é fé na palavra de Deus. E Cristo, então, está ao centro de nosso pensar. E nisso, dizer que nós congregamos ao nome do Senhor. Mas para falar ao contrário e pôr a ênfase que nós somos o centro, estamos fora do terreno. Estamos fora do que falou Filadélfia e estamos falando como Laodiceia. Pronunciando nós mesmos sobre nossa posição. E o enfoque, então, mudou. Que nós somos o centro do pensar, em vez do Senhor. Esse exemplo me ajudou enquanto guardar a palavra de Deus. Reconhecer que Cristo está no meio de seus santos que congregam a seu nome. Quem está falando esse versículo Mateus 18? Não é nós. O Senhor diz, eu estou no meio deles. E palavras, deixamos que seja a palavra dele. Deixamos. Nossa parte é guardar seu nome, sua palavra, e não negar seu nome. Esse toca a nós outros. E se nós guardamos sua palavra e não negamos seu nome, ele não vai ser mentiroso, ele não vai fugir e ir a outro lugar, ele é fiel. Esse é pouco da diferença entre Filadélfia e Laodiceia. E que Deus nos guarda de ser o lugar onde nós ocupamos o principal lugar em vez de Cristo Jesus. Vamos continuar o assunto pouco de 1 Coríntios 1, verso 2. Deus não contempla duas assembleias brigando. Neste versículo, vou ler. Essa epístola fala de um caso de disciplina. Aos olhos de Deus, não existe mais que uma só assembleia local em todo o mundo. Repito. Aos olhos de Deus, em todo o mundo, há uma só assembleia local. Ele individualiza a todo outro crente que não está em comunhão nesta assembleia local. Vamos ler. Verso 2. 1 Coríntios 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Está falando da igreja de Deus em Corinto, assembleia local. E cada pessoa, todo crente em todo o mundo, seja de Corinto ou não, que não estão em comunhão nessa assembleia,
é individualizado para receber o que a Assembleia diz. E, às vezes, como o irmão falou, aparentemente é uma Assembleia desacordo com outro. Não. Uma Assembleia com um grupo de indivíduos. Porque, outra vez, ele vê só uma Assembleia local em todo o mundo. Aqui nesse versículo. Seja de Corinto ou não. Todo mundo. Mateus 18, 17. Outra vez encontramos a igreja local, a assembleia local, porque fala e ouve. E se não as escutar, diz-o à igreja. Quantas opções tem? Não disse, diz-o a uma igreja. É uma. Só. Só. Não há opção. Não temos. Deus fala. Cristo em meio. Cristo glorificado lá na glória e para sua honra, manter as honras dele em sua ausência. O Espírito Santo congrega. Há uns que dizem, Cristo, só para mim, quero Cristo. Então, na terra, Deus fez algo especial no dia de Pentecostes para Cristo. Algo para Cristo. O crucificado, já glorificado, mas há uns aqui que dizem, não, ele não é criminoso. Para mim, é Cristo. Daqui na terra, publicamente, eles estão dizendo Cristo para mim. E cada vez que se reúne a igreja aqui na terra, assembleia local, levantando a bandeira, dizendo Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Cada vez levantamos essa bandeira. No Antigo Testamento, Israel passando por o deserto e levando peças de tabernáculo, pedaços de tabernáculo, ao parar, armar esse tabernáculo, já aparece esse tabernáculo. Igual na Assembleia. Chega o momento de reunião da Assembleia. Chegamos, cada um trazendo uma tábua. Chegando, cada um. Uma estaca, uma corda, uma cortina. Cada um. Estamos aqui armando esse tabernáculo. E outra vez no mundo aparece essa coisa que Deus estabeleceu para a glória de seu Filho. E como o irmão falou, praticamente, a maneira de manter isso é reconhecer a Cristo em meio. Se Ele está em meio, está bem. Se Ele não está em meio, não. Não importa os outros assuntos. Se Ele não está em meio.
Outra vez, um caso de disciplina, Deus não vê, não contempla duas assembleias com distintas opiniões ou juízos. Não, ele vê uma assembleia em toda a terra e todos os outros individualizados. Irmãos, cremos isto? Estamos sentados aqui dispostos a dizer estas coisas e viver nessas coisas. Cristo ou está, ou Cristo ou não está, segundo esses versículos. Ou estamos impressionados pela grandeza da reina da igreja. Ou quando João em Apocalipse 17, olhando a essa maravilhosa prostituta, diz: oh, fui maravilhado. É maravilhoso. É maravilhoso. Estamos impressionados. Uma pessoa que ignora esses versículos diz: não importa. Há muitas coisas, não importa. Vamos a passar se ele tem razão. Ou vai dizer, momento. Deus fala isso. Mas olha a todos os lados, quantas igrejas há? Quantos tem? Quantos há? Estamos impressionados com essas coisas? Ou estamos dispostos a parar com ambos os pés e dizer: esta é a verdade? E eles que não querem reconhecer e caminhar segundo isto, não. 2 Timóteo 2, esses versículos bem conhecidos. 2:19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Deus não caiu. Tendo este selo, o Senhor conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa casa grande casa não, somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões de mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Irmãos, Deus conhece os que são seus. Eu falo de um sistema batista, porque era batista. Eu falo desse sistema entendendo que tenho irmãos lá. Meu irmão carnal, irmão na fé também, entre elas. Vamos pensar na igreja batista o dia seguinte do arrebatamento. Porque falando desse tipo de maldade, temos que distinguir o que é de Deus e honrar tudo que coisa que é de Deus. É meu irmão. Mas, irmãos, temos que reconhecer o que não é de Deus, é do diabo. Não devemos se
procurar santificar o mal por causa de um irmão, amor para um irmão. O mal é o mal. Aqui é mando para meu irmão carnal. Aparte-se da iniquidade. Não somente diz julga, não diz condena só. Não diz tem cuidado. Não. Aparta-se. Aparta-se. Podemos brincar com essas palavras? Mas olha, tantos crentes tem lá, tantas coisas, tanta grande coisa. Estamos impressionados? Numa casa grande, não somente vasos de ouro e prata, crentes, pau e barro, não com crentes. Uns para a honra, uns de ouro e prata, outros, porém, para desonra, uns para, em qualquer classe, uns para desonra. A matéria é ouro, prata, palma, barro. O uso do vaso é para honra ou para desonra. Momento de arrebatamento. Todo vaso de ouro e prata vamos ascender para lá na glória. Assim. E deixar só nessa casa. Deixar nessa casa vasos de pau e barro. Todos para desonra. Todos para desonra. Em um dia, a verdade sairá. E num dia, num momento, fechar, abrir os olhos, sairá a verdade. Cristo vai dizer, esta é a verdade. Pum. E vomitar o resto. 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Até ele purifica, até ele se aparte, sigue para a desonra. Dice purificar nesse versículo, porque eu posso apartar-me de algo sem julgá-lo. Eu posso apartar-me de algo malo porque eu achei algo melhor. Não. Purificar é julgá-lo por mal como é. Arrependimento. Purifica. Separação pode ser, como eu acho, talvez eu possa dizer, não, esse é bom, esse é melhor, esse não é separar, esse não é purificar. Irmãos, muitos crentes nossos estamos confiados que são crentes, irmãos. Pero de veras, a única maneira que Deus dá para que dizer sim é crente é vê-lo separar-se da iniquidade. Nós temos várias maneiras, eu acho, e muito bem, porque temos irmãos em muitas coisas aí. Mas, ultimamente, Deus diz, se Ele tem meu nome
aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Laodiceia é morno. Não importa. Não importa. Não resiste, não. Está contente. Se um irmão ainda está contente andar com maldade, andar sem apartar-se de iniquidade, está contente. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do... pobre, está equivocado. Não sabe, ele é ignorante. Estamos falando da mesma pessoa? Deus fala de arrependimento, laços do diabo, e nós estamos falando, pobre irmão. Não, Deus não tem a culpa por ninguém, nenhum irmão que está em qualquer secta. Deus não tem a culpa. Só para dizer tudo isso, porque às vezes encontramos irmãos e irmãs que não dão importância a estas coisas. Dizem, o amor, a comunhão entre um e outro vale mais que isto. E estão dispostos a passar por alto em cima destas coisas para ter comunhão com uma pessoa. Assim é a condição de Laodiceia. Não importa. Nem frio, nem quente, morno. Não importa. Não posso fechar sem dizer isso. Se eu pergunto a qualquer irmão aqui dizendo, é salvo? Mas por si. Por si. É salvo porque você é melhor que outros? Não, de nenhuma forma. Nenhuma forma. E se eu falo, perguntando, dizendo, está congregado ao nome do Senhor Jesus Cristo, onde Ele está em meio? Acho que sim. É porque está melhor que outra pessoa? Não. É a graça soberana. É a graça que salva, a graça que congrega, a graça que está mantendo até agora, este dia, estas coisas aqui. E não importa o que o homem disse, Deus segue este livro, palavra por palavra. E se abrevia o tempo de fechar tudo, vomitar o mal ou levar o bem lá na glória para sempre e deixar. Então, irmãos, se notará essa grande distinção. Agora, só por fé, só por crer no que essa Bíblia diz. Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos no mundo, longe da casa, caminhando neste lugar, um lugar arruinado, onde Cristo esteve e já não está mais. Lugar onde o Espírito Santo está, guardando, mantendo o nome de Cristo. Honra Ele em sua ausência. Tu conheces todas essas coisas. Te nos encomendamos tus mãos. Guarda nossos corações. Que nosso amor seja formado, controlado por a palavra de Deus. E que andemos aqui como cristãos nesses últimos momentos, saindo a nosso lugar. Esse pobre mundo, ai, pobre mundo, pedimos por todos os homens que sejam salvos e aprendam a verdade. E para nossos irmãos, onde quer, bênçãos para cada um. Todo agora, te damos graças pelo dia, tu palavra, que todo seja para a honra de Cristo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.